Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Se tem interesse em ajudar o podcast, acesse apoia.c Darkos Podcast. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @podcastdarkos. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. Demônio de Patmos, por PH Jack. Durante o século XIX, um pequeno vilarejo ao norte da Espanha chamado San Juan de Patmos, havia um convento junto a uma igreja chamada Igreja de Patmos. Era uma bela igreja, com uma torre alta com um sino dourado, o qual badalava sempre que anunciara o início da missa. E seus anúncios poderiam ser ouvidos por toda a vila. No comando da igreja estava o padre Francisco, um homem de Deus por fora, mas uma pessoa mesquinha, arrogante e orgulhosa por dentro. Seu coração era coberto de maldade e o próprio Deus se entristecia em ver sua alma tão hipócrita e nojenta pregando o amor de Cristo. Diferente do que diz os ensinamentos sagrados, Francisco adorava os prazeres da carne e amava o dinheiro, usando seu cargo de padre para ostentar status perante os humildes habitantes da vila. Porém, Francisco queria mais. Ele almejava poder e dinheiro e estava cansado daquele vilarejo. Sonhava que seu nome fosse adorado, não só pela Espanha, mas por toda a Europa. Porém, ele sabia que não conseguiria tal fama e riqueza sendo um humilde padre em um vilarejo pequeno. Desconhecido e anônimo, isolado do resto do mundo, já de idade, Francisco sabia que não tinha tempo de vida para conquistar sua tão almejada coroa terrena formada por dinheiro e poder. Então, como última tentativa, o padre resolveu fazer um pacto com o próprio Satanás. Ele estava decidido a trair o próprio Deus para almejar seu desejo pessoal. Francisco se dirigiu ao andar inferior do convento, onde ficava uma enorme biblioteca, onde os membros poderiam se aprofundar nos estudos bíblicos. Nos fundos desse cômodo havia uma subdivisão do mesmo, onde era reservado ao padre para poder estudar a sós e organizar as missas. Francisco então arredou a mesa que havia no centro da sala para poder abrir seu espaço. Com o cômodo livre e ao cair da noite, Francisco voltou ao cômodo guiando uma cabra negra através de uma corda. Ao posicionar o animal no centro da sala, Francisco a amarrou e pegou uma Bíblia e um crucifixo. Porém, o crucifixo havia sido afiado pelo padre, a fim de formar uma espécie de adaga. Em um ato blasfemo, Francisco colocou a Bíblia em cima do animal amarrado, cuspiu em cima do livro sagrado e, utilizando seu crucifixo, ele golpeou o coração do animal, que gritou e sangrou. Enquanto a cabra sangrava, Francisco colocou a Bíblia abaixo da perfuração para que se sujasse de sangue. Enquanto o animal gritava e sangrava, com o crucifixo cravado em seu peito e com a Bíblia manchada de sangue, o padre rezou, porém não para Deus, mas para Satanás. O padre rezou em latim para o diabo, pedindo por sua presença. As exatas palavras que o padre traidor usou são desconhecidas, e assim deve permanecer por toda a eternidade. Após isso, o ritual estava concluído. O padre aguardou a cabra falecer. No seu último suspiro, as velas do quarto se apagaram e a cabra começou a se debater. O cadáver do animal estava agora com os olhos brancos e sangrentos. O animal morto começou a gritar novamente, porém saía sangue de sua boca. Cada grito estridente. Mas aos poucos o animal foi se debatendo menos.
Seus gritos começavam a se tornar vozes semelhantes às de uma mulher. As vozes diziam: "Aqui jaz os filhos de Lúcifer." O padre então se ajoelhou e implorou para que os demônios que o dessem mares de dinheiro a ponto que ele se tornasse o homem mais rico do mundo, que dessem poder e influência sobre todos os homens da terra para que eles o adorassem e, enfim, que ele tivesse acesso a todos os prazeres da carne, da forma e da quantidade que ele assim desejar. As vozes, ainda em posse do corpo da cabra, disseram a seguinte frase: "Pois bem, lhe darei todo o dinheiro que um homem precisaria para poder ser o rei de todas as coisas. Lhe darei o dom da influência, e a todos que você falar o virão como um ser quase messiânico, e que você os dissesse tornará uma lei divina a quem ouvir. Lhe darei a coroa da carne para que você seja o senhor dos prazeres carnais. Quem você desejar se entregará a você de corpo e alma. Porém, esses desejos terão um preço, e esse preço será uma alma concebida de uma outra alma pura e inocente que será manchada pela dor e tristeza. Essa criatura concebida da tristeza será entregue a mim, porém será mantida viva para que sua alma seja consumida pelos filhos de Lúcifer. E a sua missão, Francisco, será proteger a carne dessa oferenda. Essa carne será a aliança da sua devoção a mim. Enquanto essa carne respirar para ser o meu templo, você terá os desejos da sua alma saciados." O padre então aceitou, beijou a testa da cabra, assim encerrando e selando o pacto. Após isso, os olhos do animal voltaram ao normal e a cabra não mais esboçou nenhum som nem movimento. O padre então deveria cumprir sua parte do pacto para que seus desejos fossem saciados. Quanto ao corpo da cabra, Francisco ordenou que empalhassem como se fosse um símbolo, e o mesmo foi mantido no mesmo cômodo do ritual. Agora Francisco precisaria de uma alma pura e inocente, e ele sabia muito bem como conseguir. Ele utilizaria sua influência como padre para isso. Convenceu uma jovem freira do convento para que a mesma o acompanhasse até a biblioteca da igreja. E lá, ele a agarrou e a trancafiou no mesmo cômodo onde o ritual satânico havia sido realizado. Ela foi mantida em cativeiro. Era diariamente abusada sexualmente pelo padre a fim de engravidá-la. Era alimentada com pão e uma bacia de água. Ambos mantimentos levados diariamente pelo padre. A pobre freira foi mantida nessa situação precária, naquele ambiente sujo, impossibilitada de se banhar e fazer suas necessidades fisiológicas no cômodo, suja, fraca e deprimida. A freira engravidou de seu abusador. E naquela noite teve um pesadelo, onde andava por um ambiente escuro, quente e com um mau cheiro terrível. A única coisa que iluminava seu caminho era uma vela. Conforme caminhava, a freira começou a ouvir risos macabros e estridentes vindo de trás dela. Assustada, a jovem começou a correr desesperada, até que tropeçou em algo estranho e macio. No momento em que caiu no chão, os risos cessaram. E ao olhar para trás, a freira viu um cadáver, igual a ela, já em estado avançado de decomposição. O cadáver a encarava, e antes que pudesse se levantar, a freira morta a agarrou e gritou em seu rosto. E da sua boca 2 mãos saíram. Uma criatura horrível começou a sair de sua garganta. A criatura não possuía olhos nem cabelo, somente uma boca em seu rosto, com um sorriso macabro que ia de orelha a orelha. A criatura riu da freira. Com essa visão, ela acordou e viu a cabra empalhada encarando, novamente com olhos brancos e sangrentos. A freira gritou. Ficou se jogando contra a porta a fim de arrombá-la. Porém, sem sucesso.
ainda mais com aquela criatura junto dela, a atormentando com aquela risada diabólica. A freira continuou em cativeiro, trancada naquele ambiente imundo e escuro, em condições precárias, vivendo somente de pão e água, vivendo entre a sujeira e a perturbação dos demônios. Cada dia que passava, ela enlouquecia ainda mais. A sua vida foi um verdadeiro inferno por 9 meses, até que ela desejasse a morte. Porém, o padre começou a amarrá-la para evitar que ela se matasse, pois se ela morresse, a criança também morreria, e isso quebraria seu pacto com o diabo. E após esse inferno, a criança finalmente nasceu. A freira pôde finalmente descansar em paz nos braços de Deus, após ser torturada pelo próprio Satanás em vida. O padre havia agora uma criança que prometera ao diabo, uma alma pura vinda de outra alma pura, manchada pela dor, para que o diabo consumisse essa criança, que nasceu somente para ter sua alma corrompida e consumida pelo próprio Satanás. E agora, o padre ganharia tudo o que desejava. Porém, teria que criar a criança e mantê-la viva para que ela pudesse ser o templo do próprio Satã. O padre chamou a criança de Juan. Transformou o antigo cativeiro onde mantinha a freira em um quarto para o pequeno. No quarto foi colocada uma cama, um armário e uma mesa, além de decorações religiosas como crucifixos, imagens de santos, e a cabra empalhada foi levada para os aposentos do próprio padre. Como padres não podem ter relações sexuais, muito menos ter filhos, Francisco teve que criar Juan escondido. Portanto, o porão da igreja onde tinha acesso ao quarto de Juan foi trancado, onde somente o padre tinha acesso. Juan foi criado trancado dentro do quarto com ensinamentos religiosos. Desde criança, Juan era atormentado pelos demônios que o perseguiam, já que ele foi prometido a eles. Desde o seu nascimento, toda noite desde que nasceu, ele tinha pesadelos e visões do inferno, se tornando uma rotina e uma normalidade em sua vida, tendo sua alma corrompida e consumida desde o seu nascimento, vivendo trancado e isolado em seu quarto, até seus 10 anos, quando se tornou coroinha da Igreja de Francisco. O padre teve seu objetivo alcançado. Foi inspirado pelos demônios a escreverem livros ditadas pelos próprios seres do inferno ao padre, que as escreveu e vendeu, se tornando livros até muito bem vendidos na época. O padre ganhou muito dinheiro e fama com essas obras, se tornando o escritor mais famoso da época com uma lábia impecável. Sua oratória se desenvolveu a ponto de conseguir cativar multidões e convencê-las com facilidade. Oratória essa que o padre usou para ter relações com mulheres de diversas idades, até mesmo menores de idade. Após esses atos, as mulheres eram assassinadas, para que não houvessem provas de seus atos. Ele conseguiu convencer seus seguidores de que ele era o Messias enviado diretamente por Deus, criando um culto. À volta da imagem de seus seguidores o adoravam mais do que a Jesus, sendo visto como um verdadeiro santo. Juan, aos 12 anos, era uma criança fria, isolada e sem nenhum contato social com outras pessoas. Ele se tornou extremamente pálido, já que a maior parte da sua vida estava trancado em seu quarto e sendo atormentado por demônios todos os dias de sua vida, sem nunca ter amado alguém. Pelo contrário, era incentivado pelos demônios que o atormentavam a odiar toda e qualquer criação de Deus. E isso incluía toda a vida do planeta. Já aos 12 anos, ele começou a demonstrar uma raiva tremenda. Ele era mantido no quarto estudando a respeito da Bíblia. Ele começou a demonstrar um interesse extremo pela demonologia e rituais satânicos e pagãos. Conforme ia crescendo, foi se tornando mais agressivo, agredindo outras crianças que frequentavam a igreja, às vezes chegando a agredir o próprio padre Francisco, que o repreendia com violência, agredindo, porém, na maioria das vezes, o torturando, o afogando em água benta ou
ferindo com chicotadas. Essas punições só o tornavam mais agressivo e violento, mas continham um ódio específico pelo padre. Aos 14 anos, viu um jovem garoto que estava brincando na frente da igreja. Juan se aproximou da criança e o convidou para entrar no convento. A criança recusou, pois se assustou com a aparência pálida e o olhar sombrio daquele jovem garoto. Juan ficou extremamente irritado. Agarrou o garoto e arrastou para dentro da igreja, aproveitando que estava vazia, e o espancou. Torturou e afogou o pobre garoto em água benta. Bateu a cabeça da criança contra bancos duros na igreja. Quando o jovem já estava desnorteado, Juan levou o garoto para cima do altar, onde havia uma cruz. Juan pegou um martelo e alguns pregos, que estavam no fundo da igreja para fins de manutenção. E com esses itens, crucificou o pobre garoto, o amordaçou enquanto fazia, para que ninguém ouvisse seus gritos de desespero. O cadáver do jovem foi encontrado somente na manhã seguinte pelo padre. Ele estava crucificado com diversos ferimentos em sua face. Seu sangue manchava todo o altar, e com seu sangue foi escrito: o Cordeiro do Demônio. Após esse evento, o padre imediatamente trancou Juan novamente em seu antigo quarto. Ele começou a sentir um medo muito grande dessa criança. Então, para não precisar chegar perto daquela coisa, ele usava seus seguidores para alimentar Juan em seu quarto, já que precisava mantê-lo vivo para não quebrar o seu pacto. Um dia, quando um dos seguidores estava indo alimentar Juan, percebeu que quando entrou no quarto, o garoto não estava lá. Resolveu vasculhar um pouco. Enquanto verificava embaixo da cama, a porta se fechou atrás dele. Porém, quando se virou, não encontrou nada. Ele tentou sair do cômodo, mas a porta estava fechada. Juan o agarrou, utilizando dos talheres que eram levados junto à refeição. Fez um corte nos tendões de Aquiles do homem, impossibilitando sua locomoção. A vítima gritou. Porém, Juan rapidamente cortou sua língua. O amordaçou com um pano. O garoto endiabrado comeu a língua do homem e foi se alimentando de seu corpo, enquanto o homem ainda estava vivo. Ele sentiu cada membro de seu corpo sendo cortado e arrancado por Juan, até morrer de hemorragia. O padre Francisco, em uma tentativa de acalmar Juan, criou um culto próprio chamado de Os Filhos de Francisco, com os seus seguidores mais fiéis. Esse culto tinha dois objetivos: adorar a imagem do padre e manter Juan preso e calmo. Para isso, era realizado um sacrifício onde uma pessoa sequestrada pelo culto era amarrada e em sua testa era marcada com uma cruz, com um ferro quente. Após isso, as cordas vocais da vítima eram arrancadas para que não pudessem gritar e seus membros amarrados, evitando que ela fugisse. Com a oferenda pronta, a vítima era levada até o quarto de Juan, onde era comida viva pelo próprio inferno. Aos 16 anos, vivendo quase toda a sua vida trancado, Juan nem parecia mais ser um ser humano. Sua pele era pálida e ele fedia muito, já que não podia se banhar, e suas vestes brancas estavam manchadas com o sangue de suas vítimas. Suas unhas eram longas e sujas como as garras de um animal. Seu cabelo era longo e espesso, apesar de arrancá-lo em crises de ódio. Crises essas que, quando aconteciam, gritos estridentes podiam ser ouvidos no quarto de Juan, gritando palavras blasfemas e chamando demônios pelo nome. Seus olhos eram extremamente dilatados e muito bem abertos. Seus dentes eram tortos e escuros. Sua pele pálida era coberta de cortes. Cortes que ele fazia em si mesmo. Porém, não aparentava sentir nenhum tipo de dor. O seu quarto foi completamente transformado com gravuras e símbolos estranhos.
escritos com sangue na parede. Dentre esses, alguns desenhos podiam ser observados. Desenhos esses que retratavam figuras altas com 4 cabeças. A figura estava carbonizada e não possuía o braço direito e parecia ter todos os ossos de seu corpo quebrados. Ela não possuía olhos e seu sorriso era negro. Da sua boca escorria sangue. Além dessas ilustrações, diversas frases escritas em uma língua desconhecida. As decorações religiosas de seu quarto estavam totalmente corrompidas. As imagens dos santos estavam arranhadas e sujas com o sangue. E os crucifixos estavam todos quebrados. E podiam-se ver ossos e pedaços dos corpos em decomposição espalhados por todo o cômodo. Mas em especial havia um corpo dentro do armário de Juan que foi colocado em uma posição como se estivesse crucificado. Suas costelas foram projetadas para fora como se imitassem asas. O cadáver ainda estava em decomposição. E uma escritura desconhecida estava gravada em sua testa. E seus olhos haviam sido arrancados. Juan não mais dormia. Sua alma havia sido consumida completamente pelos demônios. Ele era um templo vivo de carne para o próprio Satã durante a noite. Ele tinha visões, onde conseguia ver o pacto que seu pai havia feito e como ele foi concebido ao mundo. Nessas visões era revelado a imagem dos demônios e tinha total consciência de suas atitudes. Ele odiava com todas as forças demoníacas toda e qualquer criação de Deus, em especial a humanidade. Mas o ser humano que Juan mais odiava era seu próprio pai. Juan se alimentava de carne e se deleitava, se atraía pelos pecados e pela maldade dos homens. Ele sabe de todos os pecados cometidos por todas as pessoas, e para poder matar os homens, os demônios o deram uma força sobrenatural, uma resiliência à dor, e a fome era sua única limitação. Seu único medo era a pureza e a santidade divina. E o único homem que já passara pela terra que foi santo foi Jesus Cristo. Em uma noite durante as oferendas que eram oferecidas a Juan semanalmente, pela primeira vez o garoto do inferno escapou do seu quarto e matou 3 membros do culto e a oferenda que seria entregue a ele. Agora, Juan sabia muito bem onde deveria ir e cumprir seu maior desejo até então. Mesmo com toda a riqueza e fama que o padre havia recebido, e apesar do desprezo que sentia pelo vilarejo, o padre sabia que precisava continuar vivendo ali, para garantir que Juan ficasse contido e poder controlar o seu culto e mantê-lo em segredo. Porém, esse foi o seu maior erro, pois naquela noite, Francisco acordou de madrugada com gritos de seus seguidores. Gritos que foram rapidamente cessados, o que fez o padre imaginar se não estava delirando. Mas ele sabia muito bem a maldição que ele mantinha presa abaixo do seu convento. O padre foi verificar para ver se estava tudo bem e se o sacrifício semanal havia sido realizado. Ao sair do seu quarto, o padre viu que todas as velas estavam apagadas e a única coisa que iluminava seu caminho era a luz da lua que revelava o corredor. A fim de chegar no altar da igreja para ter acesso ao subsolo, o padre começou a andar naquele corredor escuro, extremamente silencioso. A única coisa que Francisco escutava eram seus passos e sua respiração ofegante, que ficava cada vez mais acelerada e a cada passo que Francisco dava em direção à escadaria, pois não fazia ideia do que poderia haver no altar da igreja. Ao chegar na escadaria em formato de caracol, o padre hesitou. Tomou coragem e começou a descer. Durante a descida nas escadas, pouco antes de ficar de frente para o altar, o padre teve um vislumbre das vidraças da igreja que revelavam a imagem de São João. Através das vidraças com imagens sagradas, a lua iluminava o interior da igreja. Conforme ia andando, finalmente o padre contemplou o altar pela primeira vez e teve a visão dos seus 3 seguidores. Eles estavam mortos e seus cadáveres estavam de joelhos e prostrados em direção à cruz do altar. 2 nas laterais e 1 na frente. Esse em específico estava com a cabeça decepada e sua cabeça estava olhando para a cruz, com a boca aberta e seus olhos ensanguentados. Porém,
Seus olhos não haviam sido arrancados, como se estivesse contemplando a cruz e se admirasse com o que via. Já na cruz estava o cadáver que seria a oferenda. Uma mulher estava totalmente nua. Seu cadáver havia sido crucificado com seus olhos sangrando. Seu coração havia sido arrancado e colocado na base da cruz juntamente a uma Bíblia. Ao deslumbrar da visão, o padre sabia muito bem o que havia acontecido e que ele seria o próximo. Então ele correu em direção às portarias da igreja. Só que elas estavam trancadas. Ele tentava abrir os portões para poder fugir. Francisco ouviu uma respiração ofegante atrás dele. E quando se virou, viu Juan o encarando com os olhos dilatados, cobertos de sangue e um cheiro de enxofre. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, aquela criatura gritou de forma estridente e correu em sua direção. O padre foi morto antes mesmo que pudesse gritar. Os seguidores do culto do filho de Francisco, que moravam próximos à igreja, ouviram os gritos da criatura e foram correndo para ver se estava tudo bem com o seu mestre. Quando chegaram, arrombaram os portões e se depararam com aquela cena horrível. Só que dessa vez havia um cadáver a mais. O corpo do padre estava jogado aos seus pés no altar, com cortes pelo seu corpo. Um pedaço do seu pescoço havia sido arrancado e aparentemente mordido. Seu coração havia sido arrancado e parcialmente comido também. E à sua testa foi gravada a frase em espanhol: "Aqui hace un cerdo que traiciona a Deus e que tu alma arda em el inferno. Aqui jaz um porco traidor de Deus e que sua alma queime no inferno." Os filhos de Francisco, ao verem o corpo de seu mestre destruído e desrespeitado, sabiam que deveriam matar aquela coisa que havia sido feita pelo seu mestre. Sabiam que deveriam destruir as provas que aquela coisa demoníaca existia. Portanto, naquela mesma noite, eles pegaram o corpo de Francisco, enrolaram em um manto e o retiraram do local. A igreja de Patmos foi incendiada com Juan e todos aqueles cadáveres dentro. O templo se converteu em cinzas e sua enorme torre desabou. Quanto a Juan, que estava escondido dentro da igreja, teve seu corpo queimado, tendo sua carne consumida e ardida pelas chamas. Seu corpo havia sucumbido, porém os demônios que o habitavam se recusaram a deixar o corpo de Juan. Ele se tornou uma criatura horrível, com seu corpo completamente queimado e apodrecido. Seus olhos haviam secado com o fogo, se tornando negros. Seu cabelo havia sido queimado, inclusive partes do seu crânio estavam expostas. Porém suas garras imundas continuavam firmes e longas. Ele se tornou um cadáver vivo, queimado e apodrecendo aos poucos, com olhos negros e parte dos seus ossos à mostra. A única coisa que o mantinha vivo eram seus demônios, que habitavam aquele cadáver podre, consumido pelo ódio por toda a criação de Deus. Porém aquela coisa demoníaca estava solta para espalhar a dor e o sofrimento para todos os homens na terra. Atraído pelo pecado e pela maldade que todo ser humano carrega em si, com desejo de consumir sua carne e a sua alma, os seguidores do culto dos filhos de Francisco levaram o cadáver de seu mestre para um lugar escondido nos arredores do vilarejo de San Juan de Patmos. Foi feita uma espécie de templo improvisado, com um trono de pedra onde o cadáver foi colocado com uma cruz acima de seu trono, onde aquele cadáver podre poderia ser adorado por seus seguidores. Para os membros do culto, aquele era o seu verdadeiro Messias. A quantidade de pessoas que integram o filho de Francisco é desconhecida, porém está entre a casa de milhares para dezenas de milhares.
e o culto continua se espalhando através dos seus seguidores, que espalham suas palavras como se fosse o próprio Deus. Sonham em um dia ressuscitar o seu mestre através de sacrifícios de pessoas que são sequestradas, mortas na frente do trono para aquele cadáver consumir e apodrecer enquanto é idolatrado pelo culto. Quanto ao jovem Juan, com o passar dos anos, sua lenda foi se espalhando e ficando conhecida como o demônio de Patmos. Relatos de uma criatura pálida de olhos negros, com corpo queimado e podre foram surgindo conforme os anos e décadas se passando. Não se pode matar algo que já está morto, e não se pode fugir de uma legião de demônios. O demônio de Patmos é avistado em casas de pessoas, nas estradas e nas florestas, atraído pelo pecado e pela malícia do ser humano. Conhecido pelos filhos de Francisco como o primeiro filho de Lúcifer, ele é sorrateiro e seu ódio contra todas as coisas ainda o mantém com o desejo de sangue. E somente poderá ser derrotado quando Cristo retornar e condenar os pecadores ao inferno, onde o demônio de Patmos será selado por toda a eternidade. Porém, até o julgamento final, purifique sua alma e reze para que Deus te proteja do primeiro filho de Lúcifer e que ele jamais encontre você.